Bem, então, hoje nós vamos falar sobre avaliação da qualidade de estudos. Então, é importante avaliar estudos primários, que a gente inclui em revisões sistemáticas. Isso porque a gente tem aí estudos que mostram que a qualidade inadequada dos estudos primários, ela pode distorcer os resultados de meta-análises em revisões sistemáticas. Então, por exemplo, se eu tenho muitos estudos de baixa qualidade metodológica e eu incorporo eles numa meta-análise e todos eles estão mostrando resultados numa direção que é eventualmente até diferente da direção que a gente tem nos estudos de boa qualidade, isso certamente é um problema e isso certamente deve ser analisado. E aí, ao longo da aula, a gente vai conversar sobre as estratégias para primeiro avaliar e depois decidir se a gente vai incorporar ou não esses estudos nas nossas revisões sistemáticas e meta-análises. Mas é importante, então, a gente pensar que a qualidade ela tem uma influência importante e que ela deve ser rotineiramente examinada toda vez que a gente tem uma revisão sistemática e meta-análise. As perguntas talvez mais importantes da apresentação são: como avaliar a qualidade dos estudos primários? E, além disso, quais são os critérios que a gente deve avaliar nesses estudos? Quando a gente fala da avaliação da qualidade em si, a gente tem duas principais estratégias. Uma que a gente chama de estratégia por componentes e a outra estratégia pelo uso de escalas. A gente vai ver as duas em detalhe durante a apresentação de hoje. E os critérios eles vão variar fundamentalmente em razão do tipo de estudo, ou seja, do delineamento de estudo. E aí cada tipo de delineamento ele vai ter um ou outro critério que é mais importante, além de um conjunto de critérios que são mais ou menos gerais, e também em relação ao tipo de pergunta de pesquisa. Então, é difícil a gente definir qualidade. E é por isso, talvez, que a gente tenha tantas propostas para avaliar a qualidade de estudos primários. Qualidade pode se referir ao delineamento, e aí vocês podem pensar lá na pirâmide da evidência. Pode se referir à condução e análise de um ensaio, ou mesmo de um estudo. Ou seja, será que é importante, em um ensaio clínico, a adesão dos profissionais ou a adesão de quem está recebendo a terapia, e como isso foi avaliado, e isso está reportado no estudo, e também mesmo a relevância e até a qualidade do relatório. Qualidade do relatório, idealmente os estudos devem sempre reportar de acordo com o consorte, com o Strobe, assim por diante, né, lá da rede Equator, né, e aí a gente pode se debruçar também até sobre a qualidade do relatório. A questão fundamental aí é a gente ser capaz de identificar para cada delineamento que a gente está estudando numa revisão sistemática os critérios que são importantes, que precisam ser reportados e que de fato vão resultar em resultados mais ou menos enviesados. Então isso é o central, a gente pode dizer assim. Uma dimensão importante da qualidade diz respeito à validade dos achados. A validade, vocês sabem, ela pode ser interna ou externa. A validade interna, ela sempre reflete a extensão em que o erro ele é sistemático, ou seja, o viés. E aí a gente tem que pensar, de novo, para cada tipo de delineamento, qual é o viés importante. Num ensaio clínico, a gente tem alguns clássicos, viés de seleção, quando a gente aloca de forma enviesada para um grupo de comparação, ou seja, eu coloco, né, de forma enviesada as pessoas com doença menos grave no grupo experimental, e isso pode acontecer. Viés de performance, quando o tratamento é provido, é entregue de forma mais intensa, por exemplo, para quem está recebendo o tratamento e não o controle, às vezes em que a gente tem um controle ativo, que é a maioria dos casos em que a gente tem ensaio clínico hoje em dia. O viés de detecção, né, quando a avaliação do desfecho é enviesada. E daí eu pergunto para vocês,
Por exemplo, quando que a detecção de um desfecho ela é enviesada? Quando é que vocês acham que isso ocorre? Será que isso ocorre com frequência? E o que, o que é importante, qual o critério que é importante, por exemplo, no ensaio clínico, a gente considerar quando a gente está trabalhando com viés de detecção? Todo mundo quietinho hoje, está muito frio, né? Se o desfecho, de repente, foi bem escolhido? Não, para o viés de detecção é cegamento, quando a gente está falando de estudo de intervenção. Ah, tá. O clássico, né? Tem outras coisas, mas o clássico do viés de detecção é cegamento. Isso aí é o crítico, tá? Que é o que a gente diz assim que é importante a gente cuidar muito. Por que falam tanto em cegamento, né? Porque vocês ouvem lá na clínica, a turma que faz pós em clínica, que tem que ser um ensaio clínico duplo cego, triplo cego, não sei quantos mil cegos, por causa do viés de detecção. E aí isso depois se traduz em piores revisões sistemáticas. A gente começa a incorporar estudos que incorporam esses vieses, né? Além disso, o viés de atrição. E aí tem outra pergunta para vocês, né? Se a gente pensa em ocorrência e manejo enviesado e de desvios no protocolo e perdas de segmento, o que a gente faz? Qual é a forma de resolver esse problema no ensaio clínico, ou pelo menos minimizar ele? A forma clássica. Tem várias formas também. Já foi oferecida para vocês a disciplina de ensaio clínico? Acho que está acontecendo agora. Alguém está fazendo a disciplina de ensaio clínico? E aí, turma? Ninguém está fazendo? Vamos ver se alguém está fazendo. Acho que alguém está fazendo lá no bate-papo. Não, deixa eu descer aqui. Não, ninguém está fazendo pelo jeito. O que acontece, né, por exemplo, a gente fazer uma análise de intenção para tratar. Então, a gente trata os que foram perdidos como participantes, né, e como desfecho em sucesso, vamos dizer assim, para os grupos. Então, isso é muito importante, tá? A gente fazer uma análise de intenção para tratar, por exemplo. Grosso modo, né, grosseiramente, estou explicando aqui para vocês. E a validade externa? Bom, validade externa é outra questão importante, né? É a extensão na qual os resultados de um ensaio proporcionam, ou de um estudo qualquer que seja, proporcionam uma base adequada para aplicabilidade em outras circunstâncias. Então, quanto mais ampla a gama de pacientes em relação ao problema para o qual a gente está produzindo uma intervenção, certamente melhor. Um estudo, um ensaio clínico multicêntrico nacional é melhor do que um estudo em um centro nacional para a questão da validade externa. E já um estudo multicêntrico internacional vai ser melhor que um estudo multicêntrico internacional. Então, por isso, por exemplo, que as grandes indústrias farmacêuticas fazem muitos ensaios clínicos multicêntricos internacionais para aumentar a validade externa. Da mesma forma, quando vocês estão fazendo revisão sistemática, vocês precisam cuidar isso. Se isso foi reportado, se isso está informado. Questões também como regimes de tratamento, dosagem, períodos e rotas de administração, tipo de tratamento dentro de uma classe de tratamentos, o cenário, né, se é um ensaio clínico de eficácia, já ouviram falar disso, né, de efetividade, ou seja, né, o nível da atenção, aonde está sendo entregue a intervenção, a experiência de quem está entregando a intervenção, o grau de especialização de quem está realizando essa intervenção. Então, tudo isso é muito importante e aí, por isso que eu disse que tem que ser uma pessoa que é capaz de fazer uma leitura cuidadosa do material. Então, além disso, né, definição dos desfechos, duração do acompanhamento. Por isso, por exemplo, que é tão difícil a gente falar em bons ensaios clínicos e em prevenção da cárie, por exemplo. Por quê? De modo geral, eles têm baixa validade externa. Por quê? Em relação a modalidades de desfecho.
Quem conhece a literatura de cárie dentária aí? Alguém se arrisca? Não vale a Natália. Ah, não posso falar? Pode, mas aí só tu aparece. Eu acho ótimo que tu aparece, mas Não, eu acho que é porque a gente tem várias formas da gente medir cárie dentária. isso nem é um problema tão grande. Para a validade, aí seria mais um viés de detecção na validade interna. Na validade externa é muito mais assim, ó, a duração do acompanhamento. Ai, Então é muito caro acompanhar crianças por muito tempo, por exemplo. sim. E aí a gente E vê difícil. estudos de meio ano e a gente sabe que para desenvolver cárie demora muito mais do que meio ano. De modo geral, né? Ou que a maioria das crianças, por exemplo, no ensaio de prevenção na escola, não vai desenvolver cárie em meio ano. Então, a gente tem, né, para doença crônica, cárie dentária ou periodontite, ou qualquer outra doença crônica médica, muitas vezes essa dificuldade da validade externa, porque o acompanhamento, o segmento das pessoas, o estudo está todo muito bem feito, né? Tem boa validade interna, e aí quando tu vai analisar a validade externa, os resultados eles são limitados muito pelas próprias características, né, dos desfechos, tipo definição, que é o que tu falou, Natália, mas também para a duração do acompanhamento. Para os tipos de desfecho, a tua observação faz sentido quando a gente quer, por exemplo, fazer uma meta-análise e agregar dados de CEDAS e CPOD, por exemplo. Porque CEDAS e CPOD medem cárie dentária, um em nível mancha branca e o outro em nível cavidade. Mas daí é mais uma questão da detecção propriamente, tá? Ela não pega tanto para meta-análise, né? Ah, não, é que eu tava pensando já lá no final, quando a gente faz os exames finais, né? E tem mais dificuldade de dizer se tem uma mancha branca, por exemplo, acontecendo. Foi esse raciocínio que eu fiz. Que Daí é um muitas viés coisas de a gente não detecção. identifica dependendo do que. Isso é um Mas problema de entendi teu ponto. detecção. Tu tá correta e Compreendi. é um problema de detecção. Compreendi. Obrigada. É um problema de detecção daí. Que é um problema que a gente enfrenta muito, com certeza. No universo dos ensaios clínicos, né? É importante randomizar para criar grupos comparáveis e que é crítico ser descrito sempre. A alocação aleatória e o encobrimento da sequência dos participantes e pesquisadores. Não dá para fazer assim, né? Um recebe tratamento experimental e o outro recebe tratamento controle. Não dá, porque logo tu vai ver e aí tu vai chegar naquela situação aqui, ó. E tu tem, né, a provisão desigual de tratamento, porque mesmo sem querer tu começa a incorporar algum tipo de viés, tá? Então isso é muito crítico para ensaio clínico. E aqui os exemplos vão ser mais de ensaio clínico. Esse é o material que eu usei para essa aula é do livro do Eger, que para mim é o melhor livro de revisão sistemática que tem. Então a randomização ela consiste de duas partes, né? Uma é a geração da sequência de alocação e a outra é, bem como eu coloquei aqui, deixa eu ver minha tradução, é o encobrimento da sequência de alocação dos participantes. Tá? No caso da geração da sequência, ela é adequada se a sequência de distribuição dos diferentes tratamentos ela não pode ser adivinhada. Então a gente trabalha de modo geral com tabelas de números aleatórios geradas em computadores. Dá para fazer até com dado, tá? Não tem problema. Mas hoje em dia tem, vocês devem conhecer lá, né? O site, aquele random.org. Então lá tu gera qualquer tipo de tabela de número aleatório que tu precisar. E não tem muita desculpa para não usar esse tipo de ferramenta e de resolver o problema de geração da sequência de locação. E aí depois ali a questão da sequência, né, e de encobrir a sequência, está adequada se os pacientes e as pessoas que estão fazendo a pesquisa, os pesquisadores,
não conseguem adivinhar a priori o que está, por exemplo, em cada envelope que tem medicamento. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, assim, normalmente tem um escritório externo, ou uma farmácia externa, ou uma central de randomização que vai codificar os pacotes que vão ser entregues, tá? E aí eles vão ser distribuídos. E aí, tanto quem está realizando a intervenção, como quem está recebendo, não sabe, certo? Então, essa é a ideia. No caso da alocação, da geração da sequência de alocação, ela está inadequada se tu usar número de prontuário, data de nascimento, data de admissão, ou fazer, como eu falei antes, o alternado. Nada disso funciona. Logo, as pessoas que estão envolvidas no estudo descobrem, né, a sequência. E aí a questão, né, do encobrimento, vamos dizer, do mascaramento da sequência, ela ocorre também de forma inadequada se a sequência de números aleatórios foi gerada de forma não adequada, se há uma agenda de alocação aberta, ou ainda se está em envelopes que não estão selados ou não são opacos, por exemplo, quando se trata da entrega de algum material para paciente. Então, isso aí é bem importante a gente ter bem claro. Já o viés de detecção, como é que é? É evitado por meio do cegamento daqueles que avaliam os desfechos, que era o que a gente falou antes, incluindo pacientes, clínicos, pesquisadores, radiologistas, quem avalia desfecho, assim por diante. Isso todo mundo já ouviu bastante, né? De o quanto crítico isso é para detecção e para não ter um desequilíbrio para um lado, porque as pessoas entendam, sabem qual a sequência de pacientes e quem recebeu que tipo de intervenção. Muito importante. Viés de atrição é um dos desvios mais frequentes dos protocolos de estudos de intervenção e ocorre muito quando tem violação de critérios de elegibilidade, não aderência a tratamentos prescritos. Então, quem trabalha com ensaio clínico de medicamento, por exemplo, vai ter equipe que só está cuidando da questão da aderência ou não ao tratamento, vai estar pedindo ou mandando recolher frasco de medicamento para ver se as pessoas estão tomando, ligando para ver se as pessoas estão tomando na hora certa. Tá? Isso é muito importante. E como eu falei para vocês, se não é reportado um problema, e se ocorre, deve ser realizada a análise conforme intenção para tratar. O problema é que muitas vezes, nesses casos, as informações sobre os desfechos não estão disponíveis. Quando a gente pensa em ensaio clínico, o que a gente tem de evidência aí? A gente tem algumas coisas que são mais importantes que outras, ou seja, tem uma importância relativa maior para produzir resultados enviesados para ensaios clínicos. Então, a gente tem essa evidência de método melhor sistematizada para ECR. O que a gente sabe aí, né, de evidência? O que tem de evidência empírica? A gente sabe que toda vez que a gente tem, né, estudos que têm problemas no encobrimento da sequência da alocação, a gente tem resultados exagerados em favor dos tratamentos experimentais. Tá? Isso aí já tem estudos metodológicos, tá, que foram feitos. Além disso, a gente sabe que se não tem cegamento, né, o double blinding, a gente também tem efeitos exagerados. Tá? E esses resultados do encobrimento eles se repetem em outro estudo ali com um pouco menos de estudos, tá? Do Moore. Mas de qualquer forma a gente sabe que esses de fato são os que são importantes e são os que a gente deve cuidar mais do que os outros e que são os críticos então
para a gente analisar quando a gente está olhando o risco de viés de ensaio clínico randomizado. Então, né, a gente viu no gráfico anterior ali, as fontes de vieses ou os critérios com efeitos mais relevantes nos resultados são relacionados ao embaralhamento, ao encobrimento da alocação e ao cegamento dos pacientes e de quem está realizando a intervenção e realizando a avaliação de desfechos. Bom, quando a gente pensa em validade externa, tem alguns estudos mais recentes que mostram que existem diferenças importantes nos efeitos de tratamentos atribuíveis a diferenças entre grupos de pacientes e cenários. Tá? A gente tem que estar também olhando para a qualidade do relatório, e isso está uma dimensão da validade externa também. Né? A qualidade metodológica de um ensaio tem forte relação com a qualidade do relatório, no que diz respeito à extensão em que o relatório de um ensaio clínico apresenta informações sobre delineamento, condução e análise de dados. Existe uma máxima assim, de quem faz revisão sistemática quando faz a avaliação do risco de viés e quando está olhando para um critério específico e esse critério não está reportado, é porque ele não foi realizado. A gente diz que isso é uma máxima da avaliação do risco de viés. Se os pesquisadores não reportaram, por exemplo, a forma como foi realizada a alocação, ela não está clara, porque ela não foi reportada, e isso implica que, para aquele critério, há baixa qualidade. É assim que a gente costuma trabalhar, tá, pessoal? Alguma pergunta até aqui, gente? Tu pode repetir essa última parte, Fernando, por favor? Posso. Então, assim, o que é crítico, né? Quando a gente está fazendo a avaliação do risco de viés, e aí um pouco na questão da qualidade do relatório. Se a gente está lendo um estudo primário que a gente decidiu pela inclusão. Se os pesquisadores, por exemplo, não reportaram como foi feito o encobrimento da alocação, né, que é o allocation concealment, por exemplo, como é que a gente vai reportar? Por exemplo, a gente vai dizer que não está claro, porque não está informado. Não estar claro, nesse caso, faz com que a gente assuma que, nesse caso, não foi realizado, porque já tem vários estudos que olharam para isso, mais metodologicamente, e que viram que um estudo, um relatório, né, que é um artigo de baixa qualidade, provavelmente quer dizer que o estudo que foi realizado também ele é de baixa qualidade. Tá? Então, isso nos coloca numa situação em que a gente define que o não claro, vamos dizer assim, é uma evidência de baixa qualidade e que tem que avaliar a qualidade para aquele critério ou para aqueles critérios como ruim. Tá, então, se, por exemplo, se eles não falam lá que houve cegamento, que houve, enfim, como fizeram a randomização, e mesmo que eles digam que foi feito, mas não especificam como eles fizeram, a gente considera que não foi feito e coloca lá que tem um alto viés de e que é uma baixa qualidade, é isso? Exatamente. Vai ficar, por exemplo, no gráfico, por exemplo, do Heavman, se vocês vão fazer o gráfico de risco de viés do Heavman, que é a bolinha verde, amarela ou vermelha, vai ser amarela, mas amarela é ruim. Tá. Tem que ser todo verde. Né? Para todos que vão dizer que tu está lendo 4 critérios. E aí tu tem ali 2 critérios em amarelo, 2 em verde, e a evidência é ruim. Ela deveria ter as 4 verdes para ser bom. Que variasse entre vermelho e verde, né? E aí é exatamente o que está escrito aí, Natália. Assim, uma das maneiras de lidar com isso é considerar que a qualidade é inadequada se a informação não é apresentada. No livro do Eger diz abordagem culpado até que prove sua inocência, que é ao contrário do que a gente faz, né? Ou deveria fazer em outras situações. Então, eu não estou muito bem, tá, gente? Depois eu falo com vocês sobre isso. Mas assim, então vocês vão me ouvir tossindo a aula inteira, mas não descontem por hoje. Então, assim como eu falei para vocês, tem 2 formas de avaliar a qualidade. Uma é usar escalas compostas e a outra é usar uma abordagem de componentes.
As escalas compostas, elas combinam informações de uma grande variedade de componentes da qualidade, né? Os critérios, então, incorporam vários critérios em um único número. Então, é como se fosse uma provinha, né? De marcar. E aí tu vai marcando lá, e aí no final ela gera um score. Tá? E aí a gente usa esse score para decidir. É mais ou menos como a gente usar uma escala de qualidade de vida, por exemplo. Aqui uma escala de qualidade de estudos para uma revisão sistemática. Então, isso já é um pouquinho mais antigo, tá? Isso é de 93. Em 93, tá? O Moyer identificou 25 escalas para avaliar a qualidade de estudos individuais, com tão poucos quanto 3 itens, até tantos quanto ali, acho que o máximo é 34. Tá? Scores que variam entre 0 e 3, 1 e 5, 0 e 5, menos 10 e 100, com escalas que definem um ponto de corte ou não, tá? E aí com escalas que usam pesos diferentes para cada item, com escalas que não fazem uma discriminação do peso por item. O que caracteriza, no geral, essas escalas é que elas não foram desenvolvidas de forma adequada, não tiveram suas propriedades psicométricas testadas. Então, já estou adiantando aqui o que se sabe dessas escalas e se vale a pena ou não usar essas escalas, certo? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, então realmente tem muita coisa. Qual é o problema das escalas? Toda vez que a gente tem uma quantidade enorme, né, de alguma coisa em ciência, com diferentes complexidades, diferentes dimensões avaliadas, o que a gente pode pensar, gente? O que a gente pode pensar? Se tem assim um monte de coisa para fazer, um monte de escala para fazer uma mesma coisa, que é avaliar a qualidade metodológica de ensaios clínicos, por exemplo. O que isso sugere para vocês? Vamos ver se vocês estão afiadas e afiados aí. O que isso sugere para vocês? Esse ponto 1 aí. E aí? Vamos participar, gente. Que talvez algumas escalas possam dar uma nota para um Isso é uma artigo das coisas. e Elas outras podem vão dar uma nota melhor ou isso. menor, enfim. Isso responde ao que está lá no ponto 3. O ponto 3 é uma consequência do ponto 1. O uso de diferentes escalas leva a diferentes resultados. Então, uma escala classifica um estudo como de alta qualidade e outra pode classificar esse mesmo estudo como de baixa qualidade. Então, isso é um problema. E mais? Tá tão ruim a aula, turma? Vocês estão com tanto sono assim? Tô deixando vocês com sono, turma? E aí? Turma, o que sugere isso aí? Turma, não sugere nada? A pessoa pode escolher, né, professor, qual escala vai beneficiar, né? Pode a pessoa mesmo incorporar um viés para lhe beneficiar na hora da avaliação. Mas eu estou trazendo um problema mais fundamental ainda. Vamos lá. Alguém mais? Bom, já que ninguém se arrisca, eu vou dar a resposta. Toda vez que a gente tem uma quantidade imensa, e isso é um problema de base, tá? Conceitual. Que a gente tem uma quantidade enorme de escalas para aferir um mesmo construto, que nesse caso é qualidade de ensaio clínico, a gente não tem consenso. E toda vez que a gente não tem consenso,
a gente não sabe direito o que a gente está fazendo quando a gente está medindo aquele construto. A gente não tem nenhuma definição clara do que seja qualidade, que foi o que eu coloquei lá no começo sobre a dificuldade de definir o que é qualidade de um estudo primário, mas também a gente tem uma dificuldade, talvez por isso, a gente tem uma dificuldade de definir qual o melhor instrumento para mensurar isso. Tá? Então, a gente está falando de mensuração, de métricas. Por fim, tem a inclusão de itens para os quais há pouca evidência de impacto na validade. Então, assim, escalas muito extensas muito provavelmente vão incorporar critérios que não são importantes para a qualidade. Porque incorpora tanto critério que alguns daqueles critérios, ou até muitos daqueles critérios, eles não são críticos para produzir desvios nos resultados dos estudos. Por fim, e aí de encontro ao que a Natália falou, toda vez que a gente tem diferentes escalas e a gente usa essas diferentes escalas para avaliar a qualidade de estudos primários, a gente vai ter resultados diferentes quanto à qualidade dos estudos que estão sendo avaliados. E isso sim é um problema, é claro, porque a gente está tentando sumarizar, sintetizar a evidência para quê? Para, no caso de ensaios clínicos, tomar decisões clínicas, que são as decisões mais importantes que um clínico ou uma clínica vai tomar. Não sei, vocês estão tão quietinhas e quietinhos. Eu já achava isso absolutamente fascinante quando eu era aluno de graduação. Eu achava isso, já estudava algumas dessas coisas, eu já achava fascinante esse tipo de coisa. E não é muito dada na faculdade, né? Fernando, e nunca pensaram em pegar as escalas mais utilizadas e fazer uma comparação? Já fizeram, até posso recuperar os estudos para vocês. E o resultado é péssimo. Mas tu pode fazer na tua área de especialidade, provavelmente não foi feito. Como pegar 50 estudos e fazer, por exemplo. Sim, e outra, comparar as escalas com a outra forma de medir qualidade também. Também dá para fazer. Né? Isso já foi feito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente já sabe qual é a melhor forma de fazer, qual é a forma mais aceita hoje em dia de fazer. Aqui é um gráfico só que mostra diferentes ensaios clínicos, né? E que mostra ali um pouco a questão do risco relativo e da qualidade dos estudos. E o que fica claro ali é que quanto mais para cima ali, quanto mais para cima ali na figura, né, de todos os ensaios clínicos, as diferenças são maiores e o risco de viés também é maior. Tá? Perdão, ao contrário. Mais para cima, maior a qualidade, enquanto mais para baixo, menor a qualidade. Então, o que acontece? Se a gente incorporasse todos que têm, né, usando as diferentes escalas, que é o que a Natália perguntou, dá uma diferença muito grande no resultado da qualidade dos estudos individuais, tá? Porque, de fato, eles classificam de forma diferente. Eu acho que eu confundi todo mundo, mas a ideia é dizer exatamente o que a Natália estava perguntando, tá? Que é se a gente usar diferentes escalas, de fato já existem estudos que mostraram que os resultados da avaliação da qualidade desses estudos ela vai variar entre ter muitos estudos muito bons ou muitos estudos muito ruins, na dependência do tipo de escala que a gente está usando. Tá? As escalas mais populares são a de Chalmers e Haddad, tá? Essas que, de modo geral, são as utilizadas. A de Chalmers trabalha com critérios de validade interna e externa. Então, vai ter ali, na validade interna, a questão da randomização, do cegamento, da atrição, né? Então, pacientes desistindo do tratamento, se houve alguma análise em relação a isso.
qual tipo de teste estatístico foi utilizado, se os testes são apropriados, o que foi feito para evitar erro aleatório, por exemplo, se foi feito cálculo de poder ou de tamanho de amostra, se houve uma tabulação das variáveis da linha de base para ver se tinha diferença entre os grupos, e se houve um teste para ver se estava tudo bem, se foi feito um cálculo de poder a posteriori, né, pós-toque, em estudos com resultados negativos. Daí, para validade externa, se descreveu critérios de inclusão e exclusão, se rejeitou os pacientes, e se a rejeição dos pacientes está descrita, se tem uma descrição apropriada do tratamento e de todas as características e os detalhes, se houve uma avaliação de compliance, análises estatísticas adicionais, apresentação dos dados, né, como estão apresentados os resultados, se deu lá informações com efeitos adversos, quando começou e terminou o ensaio clínico, essas informações todas. Vocês veem que o JADAD acaba sendo mais usado porque é mais simples e, de uma certa forma, acaba incluindo o que, de fato, a gente sabe que é importante. Tá? Então, tem 5 itens. Na randomização, se foi descrita a randomização e se o encobrimento da sequência foi descrito e realizado de forma apropriada. No cegamento, se foi descrito como double blind, e se o controle, o placebo, foi descrito como não distinguível. E na atrição, se tem a atrição descrita para cada grupo, incluindo o número de pacientes perdidos por grupo ou excluídos, e as razões. Qual é o problema dessa de JADAD aí? Qual é o problema dessa de JADAD, por exemplo? Hein, turma? Ela não considera as peculiaridades de cada um dos tipos de Perfeito. estudo. Uhum. Se um estudo só pode ser single blind, pela razão que for, pelas características do estudo, já vai ficar ruim na escala de JADAD. Certo? Então, nesse caso, ela acaba não se aplicando. Então, a gente precisa de alguma coisa que dê conta dessa variabilidade. Tá? É muito importante. Quando a gente olha para os detalhes, né, da escala de Chalmers, o peso das dimensões... Isso aqui está no lugar errado, Fernando. O peso das dimensões, ele... relacionados à validade interna, ele é pequeno, tá? Quando a gente sabe que validade interna é o mais importante para desviar resultado, tem evidência disso. Como tem 30 pontos, o score final é difícil de interpretar, e evidências que analisaram como o score se comporta mostraram que ele não está associado às estimativas de efeito, ou seja, ele não captura a qualidade. Tá? Ele se propõe a avaliar a qualidade, mas não consegue. Na de JADAD, tem um maior peso a qualidade do relatório, considera a geração de sequência aleatória, apesar de a gente saber que essa não está associada ou relacionada com a produção de vieses de modo significativo, no entanto, não considera a estratégia de alocação. Score 13 indica alta qualidade, o que pode não ser o caso, porque, por exemplo, pode ter um score 3, e aí não tem aqui a questão do encobrimento, e não tem, por exemplo, e não há duplo cego, e há algo especificamente para o estudo que a gente está olhando importante, e ainda assim ele vai... A gente sabe que isso é muito importante e ele vai continuar achando que isso tem a qualidade. Até a época do livro deve ter coisa mais recente hoje, mas até a época do livro do Eger, era a única escala que partia de princípios de psicometria. Tá? No entanto, o que a gente sabe assim, é que as escalas, elas também têm um papel, tiveram seu papel importante. Quando se olhou ali, né, um período de 1948 até 1995, a gente vê que o score melhorou, ou seja, elas foram capazes de induzir qualidade. Então, isso é muito importante, tá? Que é o que a gente espera com
o Equator Network. Então, se a gente adota consorte, adota Strobe, ele é importante para melhorar. O que a gente sabe é que a tendência é de melhora. Então, esse é o lado positivo das escalas. Ela induz os pesquisadores a começar a se preocupar com isso quando estão produzindo os protocolos e a reportar isso nos seus relatórios, que são os artigos de pesquisa científica. Então, é bem, bem importante. Bom, agora, né, que essa segunda parte aqui é a avaliação de componentes. Então, dando continuidade, falar um pouco sobre a outra forma de avaliar a qualidade de estudos primários, que é a avaliação por componentes. Ela é um pouco diferente, então ela parte da análise dos componentes individuais e ela é mais adaptável, vamos dizer assim. A gente tem evidências para mostrar que ela é superior, porque ela considera a importância individual dos domínios, ela varia de acordo com o contexto em que os diferentes ensaios foram realizados. Mesmo vale até para estudos observacionais, já tem mais coisas, mais recentemente que eu vou mostrar para estudos observacionais. E aí a gente constrói, né, com base em um conjunto de critérios, o que é relevante para a pergunta de pesquisa que a gente tem para a revisão sistemática, e isso acaba trazendo vantagens, acaba sendo mais apropriado. Então, quando a gente pega, né, e trabalha, por exemplo, com o encobrimento de alocação, o cegamento do avaliador de desfecho, a realização de análise de inserção para tratar, e a gente leva isso em conta, a gente vê que daí, de verdade, a gente é capaz de estimar isso de forma diferenciada quando a gente tem estudos de alta e de baixa qualidade, ou tem todos, tá? Então vejam ali que o quadrado é todos os trials, e aí depois eles estão classificados de acordo com a qualidade. E vejam que interessante, né, que as diferenças são muito grandes quando a gente olha para a intenção para tratar e para o cegamento dos avaliadores. Mas, de qualquer forma, diferenças tem em todos os casos aí. E é interessante porque é uma abordagem bem visual que a gente consegue ver, e aí a gente pode fazer a meta-análise considerando isso. Qual é o problema de modo geral em odonto? Que a gente não tem um volume tão grande assim para fazer essas meta-análises estratificadas. Então, a gente tem pouco ensaios clínicos, para intervenções em odonto. E aí, desculpa, gente, a gente não consegue fazer essa análise estratificada de acordo com a qualidade dos estudos. Então, vamos dizer assim que num mundo perfeito, num mundo ideal, o que a gente deveria fazer? A gente deveria ser capaz de fazer análise estratificada pela qualidade dos estudos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente decide isso, mas digamos que esse seria o mundo perfeito, tá? Aí é só daí numérico, a mesma tabela. E o que a gente tem, assim, né? A gente sabe que até há pouco tempo atrás, a grande maioria das revisões publicadas em periódicos usa escalas, enquanto mais de 90% das revisões da Cochrane usam componentes. Eu, pessoalmente, considerando a evidência que está disponível, eu considero a abordagem de componentes bem melhor, e porque ela é adaptável ao tipo de estudo que a gente tem, tá? Então, assim, se perguntarem para mim, o que eu vou dizer? Prefiram sempre trabalhar com componente e não com escala, tá? O que a gente tem hoje, assim, né? Além da escala de componentes da Cochrane, que eu até costumo revisar, mas hoje eu não vou, porque, enfim, já conversei com vocês, mas que vocês podem estudar no Cochrane Handbook. Então, quem for trabalhar com revisão sistemática de ensaio clínico, eu vou pedir que estude no Cochrane Handbook. A gente tem um conjunto de instrumentos que está
num instituto que se chama Joanna Briggs, que fica na Austrália. Então, esse Joanna Briggs é um instituto que se dedica a desenvolver teoria, metodologia e processos rigorosos para avaliação crítica e síntese de evidência para apoiar o processo de tomada de decisão de saúde. Então, esse é um dos mais populares que tem hoje. Fernando, qual é o mais comum? O conjunto de instrumentos da Briggs, da Joanna Briggs, é super popular. Deixa eu botar aqui o site para mostrar para vocês. Vou trocar de tela. E vamos botar a outra tela. Aqui. Então aqui, ó, a gente tem, né, uma série de iniciativas, tá, que eles têm. E aí eles têm aqui, ó, até um modelo de cuidados baseados em evidência. Eles realmente são bem completos, tá? Vai desde, né, aqui a geração de evidência, a síntese, a transferência, a implementação e saúde global. A gente está muito focado aqui na síntese, né? E aí a gente tem aqui a questão das revisões sistemáticas, que é o que a gente está trabalhando, né? E aí eles têm especificamente para revisões sistemáticas... deixa eu subir um pouquinho aqui. Um conjunto um conjunto de ferramentas que são bem úteis, tá? Que a gente pode usar. Tem até vídeo aqui para vocês verem como é que é o modelo deles e tal. Eles têm um tipo Próspero, né? Um registro de revisões sistemáticas. Eles têm aqui, ó, treinamentos e tal que vocês podem olhar. Então, quero estudar grade, né? Tem aqui grade, né? E tem. Cadê? Todo esse material aqui, ó, são dois, ó, aqui nos recursos. Tem o Critical Appraisal Tools e o Manual para Síntese de Evidência. Um manual para síntese de evidência é tipo o Cochrane Handbook da Joanna Briggs, tá? Então vocês vão abrir aqui e o manual está disponível aqui. Aí, né? Deixa eu só mudar de tela de novo porque ele abre em outra. Você tem que me avisar que tá pequeno, gente. Cada vez eu tenho que passar pro grande, às vezes eu acabo me esquecendo. Aí aqui tá, né, o material que eu falei para vocês. Então vocês vão abrir, tem o livro aqui com os capítulos, né, a introdução, os padrões, né, como é que faz de qualitativos, de efetividade, texto e opinião, e aí tem assim, um por um aqui, tá? Os métodos, e aí tem inclusive o PDF para vocês baixarem se vocês quiserem. Mas é bem interessante, bem organizado, não é assim abrangente que nem o Cochrane para ensaio clínico, mas é um material de boa qualidade, tá? Vocês podem eventualmente usar e aí vocês vão abrir aqui tá? Planejando, etc, os padrões e assim por diante. Tá? E aí isso tudo vai sendo apresentado aqui. Então esse recurso está disponível. E além disso, gente, tem aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Que é nos recursos, ó, as ferramentas de avaliação crítica. Então aqui, tá? Vocês vão encontrar, ó, tá? Diferentes checklists.
Só que assim, esses checklists são adaptáveis, tá? Eu vou mostrar um para vocês, espera aí. Então a ideia é que esse instituto tem então todo esse trabalho cuidadoso, né, para apoiar a avaliação crítica e síntese de evidência. Eles partem numa perspectiva de que todas as revisões sistemáticas, elas têm um processo de crítica e avaliação das evidências. Então, nesse entendimento, eles então contribuem produzindo ferramentas para apoiar a avaliação da qualidade metodológica e determinar até que ponto esse abordou a possibilidade de viés em seu desenho, condução e análise. Então, bem interessante, tá? Eles partem também de uma perspectiva de que todos os artigos eles têm que ser avaliados por 2 pessoas, né? E os resultados devem ser implementados e feitos, então, numa perspectiva de um comitê executivo. É parecido com o Cochrane também, o modelo de como é que diz? Gerenciamento não. O modelo de atuação deles, tá? Então, essas ferramentas, elas foram avaliadas, foram desenvolvidas e avaliadas por pessoas que trabalham nessas específicas áreas, nesse instituto aí que é super grande, tá? Quais são as ferramentas de avaliação crítica que eles têm? Para estudos transversais, caso controle, relato de caso, série de casos, estudo de corte, acurácia, avaliação econômica, qualitativo, experimental, ensaio clínico randomizado, das revisões sistemáticas em si e de texto de opinião. Então vejam que é um universo bem mais extenso do que o universo da Cochrane, que está muito focada em ensaios clínicos, tá? Aí agora deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo de uma checklist. Será que eu já tenho aqui? Peraí, acho que eu já tenho aqui, já tinha salvado para a aula. Tá. Deixa eu trocar de tela agora. Mais alguma pergunta, gente? Então aqui tem a ferramenta, tá? Ela não é muito extensa, ela tem 5 páginas. E aí aqui, ó, né? Podem transferir isso para uma planilha de Excel, tá? Não precisa ser aqui. Para cada estudo, então, eles têm uma proposta base que pode ser adaptada, tá? E uma decisão, né? Incluir, excluir, buscar mais informações. Mas, por exemplo, para estudos observacionais transversais, o que eles têm, né? Critérios de inclusão claramente definidos, os participantes e o local da realização descritos em detalhe, a exposição foi medida de uma forma válida e confiável, o objetivo, o critério padrão usado para medida da condição disponibilizados e informados. Para a gente que está em estudo epidemiológico observacional, é muito importante. Fez análise para confundimento, qual foram as estratégias usadas, né, para lidar com confundimento, e isso tudo pode ser aí ajustado, tá? Os desfechos foram medidos de forma válida e confiável, a análise estatística está apropriada. E aí, assim, é parecido com a Cochrane, né? Tu vai marcar que isso foi informado, que não foi informado, ou que não está claro. Ou que não se aplica, que pode ser muito o nosso caso, tá? E aí aqui a gente vai decidir, e essa decisão, assim, tem um ponto de corte? Não, vocês vão ver aqui, ó, que não tem um ponto de corte. Isso é adaptável para cada estudo que a gente tem. E aí a gente vai colocar ali, né? Inclusive a descrição das razões para inclusão e exclusão, com base nessa análise, e a gente vai fazer isso, então, a partir de um conjunto de regras que a gente vai definir para cada pergunta de pesquisa que a gente tiver. Mas aí pode ver ali, ó. Então, ali, né? Como é que a gente diz
Eu até ia revisar tudo isso com vocês, mas de novo, eu tô tossindo muito. Vai definir, e aí depois eu recomendo que quem não for trabalhar com revisão sistemática de ensaio clínico, vem aqui nesse site, vou botar o link para vocês, e que, puta, tá pequeno, gente, me avisem, e que baixe as ferramentas aqui. Deixa eu botar o link aqui para vocês no bate-papo. Tá? E aí vocês vão procurar lá as que servem mais para os problemas de pesquisa, lá para as perguntas de pesquisa da revisão sistemática com as quais vocês estão trabalhando. Tá bem, gente? Alguma dúvida até aqui? E aí, no final, que preenche esse checklist que tu pontua, tem uma pontuação específica? Não, Como é que... é por componente, que nem é da Cochrane. Tu vai definir com base na tua pergunta de pesquisa. Porque tem coisas que podem não ser aplicáveis. Tá. Ou que podem não ser importantes para a questão que tu está estudando. Tá. Mas, por exemplo, quando a gente fala de estudos observacionais, tem questões que a gente sabe que são sempre importantes. Por exemplo, a questão de confundimento. Tá? A questão de critérios de inclusão. Tá? A avaliação da exposição principal dos desfechos. Então, tudo isso está aí. Então, a gente pode dizer que é interessante, pode ser usado. Tá? Então, isso, de novo, eu gostaria que vocês olhassem daí e que aplicassem para os problemas que vocês têm. E aí eu vou pedir para... Deixa eu ver quem está aqui. Vou pedir para a Thaís que me mande um e-mail lembrando de abrir uma tarefa no Moodle para vocês postarem as dúvidas de vocês. Ou abrir um fórum, enfim. Porque daí vocês podem ir botando e eu vou respondendo de forma síncrona para vocês. Só me dei uns dias para ficar melhor. Mas daí eu vou respondendo para vocês, que era o que eu queria fazer mais com vocês hoje. Começar a tirar mais dúvidas e tal. Tá? Mas assim, como eu disse, cada um vai ter ali um conjunto, né, de critérios que são meio que desenvolvidos para aquele tipo de delineamento. Então esse do Joanna Briggs pode ser uma solução interessante para vocês. Tá? E para quem está utilizando só os ensaios clínicos randomizados... Cochrane. O Cochrane é melhor. No handbook da Cochrane. É o mais aceito, é o que tem evidência, está sempre sendo atualizado. Tá. Cochrane Handbook é o bicho daí. Fernando, nesse modelo que tu mostrou, daí eu não entendi, assim, como se eu não correspondesse, um item só não tiver dentro dos conformes ali, o estudo já cai? Ele já não é que ele já cai, tu vai definir com o teu grupo de pesquisa. A minha recomendação é não tirar, mas fazer análise estratificada, daí a revisão sistemática estratificada, com e sem os estudos ruins. Ah, tá, mas aí se eu vou somando muitos fatores que estão ficando para trás, assim, que não tá completinho... Tu vai reportar isso e aí tu vai fazer a revisão sistemática com e sem os estudos ruins. Ah, tá. E aí, se só tiver estudo ruim, tu vai dizer o que disse lá no grupo de autores de Splint. E as evidências são muito ruins. E daí a gente tem que interpretar os resultados da meta-análise com todo cuidado. Se tu for seguir uma abordagem mais antiga de meta-análise, eu diria que era para excluir, tá? Nas abordagens mais contemporâneas, tu inclui tudo e faz uma análise estratificada. É considerado, assim, a melhor prática, né? Tá? Problema da odonto. Pouca evidência. Principalmente para ensaio clínico, mas isso eu venho dizendo aula após aula. Fernando, como não se tem um consenso, assim, depois no estudo a gente tem que colocar qual o método escolhido e justificar por que a gente escolheu ele, o método de avaliação? Do risco de viés, na verdade, assim, depende. Esses do Joanna Briggs, por exemplo, são bem aceitos.
Não precisa justificar muito, assim, tem uma base sólida para isso aí. Tu vai justificar eventuais customizações, adaptações. E por que tu não desconsiderou tais itens? Porque, por exemplo, não tinha como ser reportado, ou não importava, não se aplicava. E aí tu vai dizer, e aí tu vai explicar nos métodos. Mas, de novo, boa pergunta. A outra que é muito usada é a famosa das estrelinhas, tá? Que é a Newcastle Ottawa. Que vem aí de uma colaboração entre duas universidades, tá? E ela foi desenvolvida para avaliar a qualidade de estudos não randomizados. Então, ela foi a primeira, assim, mais estruturada antes da Joanna Briggs. E ela é bem fácil e incorpora as avaliações de qualidade e interpretação de resultados de meta-análise, tá? Muito usada. Eu já usei mesmo no Newcastle Ottawa. Tem um sistema de estrelas, no qual o estudo é julgado em 3 grandes categorias: seleção do grupo de estudo, comparabilidade dos grupos e determinação da exposição ao desfecho de interesse para estudos de caso controle ou corte, respectivamente. Então, não tem na Newcastle Ottawa critérios para estudos transversais. Tu usa os mesmos do caso controle, tá? E aí a gente tem esse sistema de estrelas. Então, no máximo, uma estrela para cada item dentro das categorias seleção e exposição / resultado. E 2 estrelas para comparabilidade. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Deixa eu abrir e mostrar. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Peraí. Deixa eu aumentar aqui. Então, ali, né, tem para caso de controle, e aí tem para caso de controle esse conjunto de estrelas aí, tá? Opa. Então, o que aparece? Na seleção, a definição de casos, e aí como os casos foram definidos, que é uma coisa que não se por exemplo, já é ruim para quem vai fazer transversal essa adaptação. A representatividade dos casos, tá? A seleção dos controles e a definição dos controles. Na questão da comparabilidade, aí tem 2 pontinhos ali, 2 estrelinhas, né? A comparabilidade dos casos de controle. E aí se está selecionado para os fatores mais importantes, no caso dos casos, né? E controles para cada fator adicional, por exemplo, né? Quais são os próximos fatores para fazer um pareamento, por exemplo. Emparelhamento. Como foram avaliadas as exposições, né? E aí que também tem, por exemplo, um que tem 2 pontos, né? Tá? Então, tu vai dar 1 ponto e 1 ponto aqui, né? Então, tu vai dar nos outros 1 ponto. E aí, por exemplo, esse aqui tem 2 pontos, esse aqui tem 2 pontos também. Aí tem aqui método de avaliação, mesmo idêntico para casos de controles, a taxas de resposta. E aí aqui no coorte tem as questões mais específicas dos estudos de coorte. De novo, varia um pouquinho, mas a ideia é gerar as estrelas, e aí vocês podem ver que não tem nenhuma descrição assim de como fazer. Daí tem um manual aqui, ó. Tá? Aqui no manual tem um certo detalhamento de como que faz cada avaliação. E aí alguns exemplos. Mas, de novo, não tem nenhum ponto de corte, tá? Vocês definem.
Então, assim, de novo, é uma forma de trabalhar com não é uma escala, né? É um checklist que vocês vão adaptar ali para as demandas, para as necessidades de vocês, e aí vocês precisam estudar. Com base nos protocolos que vocês estão construindo, qual vai ser mais aplicável para vocês. Daí, por fim, qual estudo incluía? O que a gente falou, né? Uma abordagem exclui todos os estudos que não cumprirem todos os critérios de qualidade definidos a priori. Outra abordagem é excluir apenas estudos com falhas grotescas. Acho que foi a Daisy que me perguntou. Pode ser uma estratégia, eu gosto dessa, ou eu gosto da estratificação ou da meta-regressão. Não vou entrar muito aqui em meta-regressão. De novo, a gente pode estudar depois numa aula específica, mas eu acho que pelo menos a estratificação, se for possível, e se não for possível, tirar os estudos assim que tem muitas falhas muito sérias, é a melhor forma de trabalhar. Vamos dizer assim, a forma mais adequada, mais elegante, que produz a melhor avaliação de risco de viés. Tá certo, gente? Então, assim, qual é a receita? Não tem receita, tá, turma? Vai depender do problema de pesquisa, da revisão sistemática e do número de evidências primárias que vocês vão ter. Ou vocês vão ficar nessa perspectiva de tirar aquilo que é muito grosseiro, muito grotesco, coisas assim absurdas, que vocês vão encontrar, ou, se possível, vocês vão fazer análise estratificada e aí vocês vão poder mostrar o efeito daqueles estudos ruins nas medidas sumarizadas da revisão sistemática. Certo, turma?